Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo em que eu vou trazer para vocês uma das técnicas terapêuticas mais eficazes e poderosas de libertação emocional. Isso mesmo, libertação principalmente daquelas emoções ali negativas que nos trazem tantas angústias, bloqueios, ansiedade, tiram nossa paz e muitas vezes causam até mesmo desequilíbrios físicos no nosso corpo. Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas eu te garanto que o melhor ainda está por vir, que você vai se surpreender ao saber que essa técnica é um verdadeiro tesouro. É uma técnica que eu costumo dizer que é uma técnica de autocura, afinal, ela é totalmente auto-aplicável. Isso mesmo, você não precisa de alguém para se aplicar. E é uma técnica que vai estar te ajudando imensamente até mesmo se libertar de questões lá do seu passado, como traumas, crenças, bloqueios. E é uma técnica que está aí à sua disposição, nas palmas das suas mãos. Isso mesmo, mais precisamente nas pontas dos seus dedos. Eu sei que tudo isso parece muito estranho para você, mas eu te garanto que se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai simplesmente se surpreender e eu tenho certeza de que você vai amar e ficar fã dessa técnica assim como eu. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Paola Freitas, sou terapeuta integrativa, reprogramadora mental, treinadora mental, mentora de mulheres especializada no resgate da autoestima, amor próprio, autoconfiança, através da libertação de traumas e bloqueios do passado. E também sou coach em EFT, que é essa técnica que eu vou te apresentar a partir de agora. Essa técnica se chama EFT, Emotional Freedom Techniques, ou traduzindo aqui para nós para o português, seria uma espécie de técnica de liberdade emocional, técnica de libertação emocional. Então, o intuito desse vídeo aqui é te apresentar a técnica para que você vá se familiarizando com ela, uma vez que eu confesso que é um pouquinho estranha, causa um pouquinho de estranheza ali para a mente, uma vez que a nossa mente não conhece. E tudo que é desconhecido realmente causa um certo ali espanto no início. Mas, como eu disse para vocês, confiem que essa é uma das ferramentas mais poderosas, um verdadeiro tesouro que está aí ao nosso dispor e que, infelizmente, pela falta de conhecimento, a gente não coloca em prática nos momentos que a gente mais precisa. Então, como que consiste a técnica? O primeiro passo, tá, para a técnica verdadeiramente funcionar é você conhecer os pontos, os meridianos específicos em que nós vamos estar ativando e dissolvendo aquela carga emocional que ficou presa. E aqui lembrando, tá, nenhuma técnica ela é capaz de apagar, fazer a gente esquecer de um evento, mesmo que seja um evento traumático. Então, o que essa técnica ela faz na verdade? Ela dissolve, ela tira aquela carga emocional associada àquele evento. Uma vez que o que nos causa angústia, nos faz sofrer, não é em si o que nos aconteceu, mas a emoção que foi associada, o que nós estávamos sentindo quando aquilo aconteceu. Uma vez que a gente tira aquela carga emocional, mesmo que a gente lembre, a gente já não sente mais angústia, não sente mais sofrimento, não sofre mais, que é o que a gente necessita para alcançar a liberdade. Por isso que é uma técnica que nos traz essa liberdade, independência emocional. Então, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer os pontos e se familiarizando com esses meridianos. E o primeiro ponto que nós vamos ativar é chamado ponto do karatê, que é essa parte aqui fofinha da mão, essa parte aqui externa. E para que a gente faça essa ativação, nós vamos dar tappings, tá? Que são espécies de tapinhas firmes, não muito leve, mas também nem muito forte a ponto de causar algum desconforto, tá? Tapinhas constantes e firmes, dessa forma que eu estou fazendo aqui. Nesse ponto do karatê, nós vamos fazer o que nós chamamos de preparação. Então, vocês vão perceber que o segundo passo vai ser a gente associar a frases, tá? Que são chamadas frases de preparação. Mas agora eu quero apresentar para vocês o restante dos pontos. O outro ponto é esse ponto aqui central, tá? E para que a gente encontre ele, a gente pode medir aqui através do nosso ouvido, do encontro aqui
dos nossos dedos, mais ou menos nessa parte central. É este ponto, o topo da cabeça. O outro ponto é aqui no início, nesse ossinho no início da nossa sobrancelha, onde a sobrancelha inicia. O outro ponto é aqui no final, nessa região aqui no finalzinho do olho. O outro é nessa região aqui interna do nosso olho. Abaixo do nariz, abaixo da boca e aqui mais ou menos 1 centímetro abaixo da nossa clavícula. Mais ou menos nessa região. E para não correr risco de você errar o ponto, você pode fazer assim também, não tem problema nenhum. E o último ponto é no nosso tórax, mais ou menos aqui abaixo da axila, para as mulheres, onde a gente, nessa faixazinha aqui do sutiã. Esse é o último ponto. Existem outros pontos, mas para essa técnica nós utilizamos esses pontos principais e que são os pontos ali necessários para que a gente já sinta esse reequilíbrio restabelecido e essa libertação que a gente necessita. Aqui eu vou trazer uma situação de uma questão, tá, hipotética, só para vocês compreenderem e vocês vão adaptar para o que vocês estão sentindo nesse momento, que está causando mais angústia, desconforto aí na vida de vocês. Eu vou usar uma situação que é muito comum com as minhas clientes, com as minhas mentoradas, com as alunas do meu treinamento, que é o medo de se entregar, o medo de confiar num relacionamento e se machucar. Então, eu vou utilizar a EFT para isso. E para a gente iniciar, é necessário que você perceba se a sua mente ela traz alguma imagem associada a essa emoção. Por exemplo, nesse caso do medo de se relacionar, é eu vendo alguma imagem ali de eu sofrendo, sendo traída, por exemplo. Então eu vou analisar essa imagem que eu estou vendo, ela está muito nítida, muito próxima ou ela está distante? Ela está preta, ela está branca, ela está colorida na minha mente? Como que eu vejo essa imagem? Isso é importantíssimo porque a cada rodada vocês vão ver que a gente vai fazendo novas avaliações para verificar se realmente aquela carga emocional já começou a ser dissolvida do nosso corpo, da nossa mente. O segundo ponto aqui principal é a gente dar um nome para a emoção que a gente sente. No caso aqui eu já adiantei, é o medo. Eu sinto um medo, tá? No caso seria o medo. E o terceiro ponto importante para a gente trabalhar a técnica é avaliar. De 0 a 10, tá? Numa graduação é de 0 a 10. 0 seria quase nada de medo, não faria sentido eu fazer. E 10 seria muito medo de me entregar e de me machucar num relacionamento. Então eu vou dar uma nota. Por exemplo, vou dar nota 7 para esse medo. Por que dessa nota? Porque a cada rodada nós vamos verificar qual que está a intensidade, qual é a intensidade desse medo. Esse medo está diminuindo? Se estiver diminuindo, é sinal de que essa carga já começou a ser dissolvida, essa emoção já começou a ser dissolvida e principalmente aqueles pontos ali energéticos que estavam bloqueados por conta desse medo já começaram a ser liberados, que é o que a gente espera para voltar para o nosso equilíbrio, para a nossa confiança, para a nossa paz. Então vamos lá, tá? Seguindo esse exemplo e aí vocês façam comigo para que vocês já comecem a sentir os efeitos dessa técnica, trazendo a sua emoção específica. A única coisa que vai mudar é o nome da sua emoção. Então, seguindo esse exemplo, mesmo, e aí você pode dizer, mesmo que, apesar de, mesmo que eu sinta esse medo intenso de me entregar e me machucar num relacionamento, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo intenso de me relacionar e de me machucar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo intenso de me relacionar e de me machucar, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora, nesses outros pontos, eu só vou falar do sintoma. Observem que aqui eu falo 3 vezes a frase de preparação.
mesmo que, apesar de eu sentir essa emoção, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Esse início e esse final não mudam nunca. O que vai mudar é só a emoção que a gente está sentindo. E aí vocês vão substituindo. Eu sinto um medo tão intenso de me entregar, confiar e me machucar. Eu sinto um medo intenso de confiar nos meus relacionamentos e acabar me machucando. Esse medo que eu sinto de me entregar num relacionamento e acabar me machucando. Esse medo é intenso em mim. Ele tira a minha paz e acaba afetando os meus relacionamentos, já que eu não consigo me entregar. Talvez porque eu já tenha passado por isso no passado, em outros relacionamentos. E agora, esse medo continua presente em mim. Esse medo de me relacionar e de me machucar. Eu sinto esse medo tão intenso que eu não consigo me entregar, porque eu tenho medo de me machucar. Esse medo intenso de me relacionar e de me machucar. É um medo muito intenso, que me impede de me entregar. Isso acaba afetando o meu relacionamento. Afinal, não consigo ter paz. Eu fico sempre muito desconfiada. É como se eu estivesse o tempo inteiro em alerta, esperando o pior. Eu sinto muito medo de me entregar e de me machucar. Esse medo intenso que eu sinto de me entregar e de me machucar é um medo que tem tirado a minha paz. Eu já senti esse medo em outros relacionamentos e agora ele está presente de novo. É um medo muito intenso de me entregar num relacionamento e me machucar. Esse medo intenso que eu sinto de me entregar e de me machucar num relacionamento. Respira fundo e é importantíssimo a gente ir avaliando, tá? A cada rodada, que eu fiz umas 2 vezes, vocês vão parando e observando principalmente como que o corpo, vocês vão sentir o corpo de vocês. E aí é necessário a gente exercitar essa questão de presença, né? De se auto-observar, porque muitas vezes a gente está tão ali na agitação do dia a dia que a gente não para observar como que o nosso corpo está se sentindo. E vocês vão perceber que a cada rodada, o corpo vai ficando cada vez mais leve, relaxado. Isso já é um sintoma de que essa carga de medo já começou a ser dissolvida. Afinal, no próximo vídeo que eu vou trazer para vocês das comprovações científicas e também do que está por trás, né, da técnica, essa técnica ela atua ali de sensibilizando uma parte do nosso cérebro que entra totalmente em alerta quando a gente está com medo, quando a gente acredita que algo de ruim vai acontecer. Então é como se ao fazer a técnica enviasse uma informação para essa parte do nosso cérebro, que se chama amígdala, enviasse a seguinte informação: tá tudo bem, pode se acalmar que tá tudo bem. E agora o outro passo importantíssimo é a gente voltar naquela imagem, tá? Que a gente viu lá na nossa mente e observar, essa imagem mudou? É muito natural, conforme a gente vai fazendo, a imagem vai ficando cada vez mais distante ou mais desfocada, a ponto muitas vezes a gente não conseguir mais enxergar a imagem. E também é muito comum, tá? Nas minhas clientes, muitas vezes em uma única sessão de EFT, quando eu peço para voltar e avaliar a emoção, elas já não conseguem mais. Falam, não estou mais sentindo medo, por exemplo, de me machucar. Não sinto mais isso. Ou seja, quando a pessoa fala, não sinto mais aquela emoção, é sinal de que isso foi totalmente liberado. Porém, se ao voltar a imagem eu ainda sinto esse medo, eu vou fazer uma nova reavaliação em relação à intensidade. Esse medo que, por exemplo, no meu caso, eu coloquei como 7, dei nota 7 de intensidade, ele agora, por exemplo, foi para 3. Então é sinal de que já começou a fazer efeito, ser dissolvido. O ideal é que a gente chegue a uma nota de intensidade próximo de 1 ou, o melhor do cenário, 0. Chegou ali próximo a 0 é sinal de que a gente já está, aquela carga emocional foi liberada. E aí a gente pode, obviamente, continuar usando EFT, mas para outras situações. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo,
Como eu disse para vocês, é um verdadeiro tesouro que nós temos o tempo inteiro disponível e que muitas das vezes a gente não faz o uso, né? A gente acaba muitas vezes ali ficando completamente perdidos, angustiados e acumulando essas emoções dentro de nós, que uma hora ou outra vão sair da pior forma possível, muitas vezes em forma de ansiedade, depressão e até mesmo em forma de doença. Então, se você gostou, se conectou a esse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição para que você receba mais conteúdos como este e deixe aqui no seu comentário o que você sentiu ao fazer a técnica e também deixe a sua sugestão de qual que é o tema aí que você gostaria que eu trouxesse trabalhando com a EFT. Beijo grande no seu coração e gratidão por ter ficado comigo até aqui.